Olá, sou João Raposo, fisioterapeuta sistêmico, e hoje eu quero conversar com você sobre algo que afeta milhões e milhões de pessoas, que é a nossa ansiedade. E hoje eu quero também, além dos sintomas, além da química, além do cérebro, eu quero olhar também para a ansiedade através da mitologia grega, do olhar da psicanálise, da neurociência, da constelação familiar. Também estou lendo um livro muito interessante, Como se tornar sobrenatural, do Joe Dispenza. Porque a ansiedade ela não é apenas um transtorno, ela é um chamado da alma, é um pedido interno para que a consciência volte ao tempo presente. Porque estudando mitologia, né? E há uma deusa chamada de Phobos, a filha do deus Ares, o deus da guerra. E Phobos ela representa esse medo que paralisa a gente, que dá um terror de antecipação e ela surge sempre antes da batalha. E é a energia que avisa esse perigo, mas que também pode nos fazer fugir da nossa vida. Phobos é a irmã de Deimos, né, que representa também o pânico, e juntas elas habitam o coração humano cada vez que a gente projeta o pior futuro possível. Ansiedade é, portanto, uma energia mitológica que antecede esse enfrentamento. Ela não é o inimigo, ela é o anúncio de que algo precisa ser enfrentado, algo precisa olhar, a gente precisa olhar, né? Numa linguagem simbólica, a ansiedade é o mensageiro do nosso Apolo interior, pedindo luz sobre aquilo que a gente esconde. E a mitologia grega, ela mostra muito esses dois deuses fundamentais aí, né? Para a gente compreender a ansiedade, que é o Apolo e o Dionísio. O Apolo é o deus da ordem, da razão, da consciência, e o Dionísio é o deus da emoção, do êxtase, do caos, o deus do sentir. E a ansiedade ela nasce quando o Apolo ela tenta controlar o Dionísio. E quando essa razão ela quer dominar o sentir, quando o corpo pede pausa, mas a mente ela acaba não permitindo essa pausa. E na constelação familiar, isso é o mesmo que tentar controlar o movimento da vida, né? Querer impedir que o fluxo natural aconteça, porque o ansioso, ele quer prever tudo, ele quer garantir tudo, ele quer salvar todos. E por isso o ansioso acaba vivendo tenso, exausto, distante de si. Outro mito muito interessante que revela muito sobre ansiedade é o mito de Prometeu, né? Eu já falei sobre esse mito aqui no canal, né? É o titã que roubou o fogo dos deuses, né? O Prometeu, ele significa aquele que vê o futuro. E aqui está o ponto, né? Ansiedade é exatamente isso. A antecipação do fogo, a tentativa de ver, de controlar o que ainda não aconteceu. E não sei se vocês lembram, dá uma voltada aqui no canal, tem um vídeo sobre Prometeu, que, que ele foi acorrentado, né, por seu excesso de visão, e assim como o ansioso é preso pela própria mente. Ele sofre todos os dias essa tortura do pensamento repetitivo, das previsões, dos e se? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E se, né? Mas dentro desse sofrimento há um dom, que é a consciência que se desperta depois disso, né? Quando Prometeu é libertado, o fogo ele se transforma em sabedoria. Assim também quando o ansioso aprende a canalizar essa sensibilidade, ele torna profundamente intuitivo, ele torna profundamente criativo. E a neurociência mostra que a ansiedade é uma hiperatividade do nosso da parte do cérebro que chama sistema límbico, né? Especialmente da amígdala cerebral e o centro do medo, o centro da vigilância, porque o corpo ele entra nesse estado de
alerta constante, liberando os hormônios, né, cortisol, adrenalina, mesmo sem ter esse perigo real. E o que é fascinante é que o cérebro ele não distingue esse perigo físico mesmo de ameaça emocional, de uma lembrança, de uma rejeição, de uma perda, que pode ativar esse mesmo circuito de sobrevivência que um ataque de um leão ativaria nesses antigos, né, nos nossos homens das cavernas, por exemplo. E o que acalma o nosso sistema nervoso? É presença, vínculo, respiração, amor, exatamente o que Bert Hellinger chamava de ordem do pertencimento. Né? Quando a gente está numa conexão com algo maior, o corpo acaba relaxando. E o Bert ele dizia que a ansiedade, ela muitas vezes, ela vem de movimentos interrompidos da alma familiar, dos nossos ancestrais. E é uma emoção de alguém que viveu um trauma e não pôde se expressar, por exemplo. É um medo de uma avó que perdeu um filho, de um pai que foi para uma guerra, de uma mãe que não conseguiu proteger. E isso vem para a gente através da nossa genética, né? A ciência estuda isso como a epigenética. E né, é o descendente que sente essa memória e inconscientemente tenta resolver isso. E como ele não pode, ele vive em um estado de alerta. Por isso que é legal a gente sempre ampliar a nossa consciência. Porque quando a gente olha com amor para quem sofreu, a gente diz: eu vejo você. A alma acaba se acalmando, porque a ansiedade, no fundo, é um chamado do sistema pedindo reconexão. A gente sempre está nesse pedido de reconexão com o todo. Na mitologia, o Hermes, né, que é o mensageiro dos deuses, é o símbolo do movimento. E ele transita entre esse mundo dos deuses e o mundo dos homens, né, entre o consciente e o inconsciente. Já fez vídeo no canal sobre Hermes também. E o Hermes ele ensina a gente que a ansiedade ela é uma energia em movimento que ainda não encontrou o seu caminho. Por isso que, ao invés de lutar contra a ansiedade, a gente pode aprender a dançar nesse fluxo da vida, transformando essa energia em criatividade, transformando em expressão, em ação. Esse arquétipo hermético de transmutação, né? O medo que vira coragem, a tensão que acaba virando presença, porque o Freud ele dizia que a ansiedade é um sintoma de um desejo reprimido e o Jung ele complementava, né, que é um sinal de algo dentro de nós que ainda está para nascer. E a ansiedade é a alma tentando se manifestar quando a gente nega esse instinto, o corpo diz. E quando a gente abafa esse chamado interior, a ansiedade acaba gritando dentro de nós. Por isso, o tratamento da ansiedade não é silenciar o sintoma, é escutar o que ele tem a dizer, porque a ansiedade é uma mensagem, como eu disse, né? E toda mensagem ela quer ser compreendida de alguma forma, ela não quer ser reprimida. Já falei sobre o mito de Perséfone aqui, né? A Perséfone desceu ao submundo, voltou transformada, e assim também o ansioso ele precisa atravessar suas próprias sombras para reencontrar a leveza da vida, da nossa vida. Porque a cura da ansiedade ela não está em eliminar o sintoma, não está em eliminar o medo, mas em transformar esse medo em movimento, como eu disse. E permitir se sentir confiante de que há algo maior conduzindo o nosso caminho. O Bert Hellinger ele diria, né, o medo cede quando a gente olha para o amor e esse amor maior, né, esse amor que sustenta a gente. Eu acredito muito em Deus, né? Eu estou lendo um livro do Joe, né, Joe Dispenza, e ele fala que cada vez que a gente revive o passado com medo, com frustração, com preocupação, o corpo ele recria essas mesmas substâncias, né?
e começa a acreditar que tá vivendo aquele perigo outra vez. A ansiedade é isso, né? O corpo tomou a mente do medo. O seu corpo está reagindo a um pensamento como se ele fosse real. E, e é por isso que, mesmo quando nada acontece, você sente que o coração acelera, o peito aperta, falta ar para a gente continuar falando, né? O corpo ele não sabe que o perigo é só algo mental. Ele sente esse comando químico no nosso corpo. E a ansiedade ele é um reflexo desse modo sobrevivência do corpo, no nosso luta e fuga no nosso corpo. O nosso cérebro ancestral ele foi programado para reagir a predadores e hoje ele reage a notificações do e-mail, a prazos, a boletos, ao medo do chefe. E o Joe Dispenza ele explica que os hormônios do estresse, como cortisol, adrenalina, elas estreitam o foco da consciência e você precisa enxergar o mundo só pelo que é ameaçador. Você está ligado ali, né? E quanto mais tempo você vive nesse modo, mais viciado o corpo fica nessa química. Vira um looping, né? Esse efeito em longo prazo de viver um modo de sobrevivência é uma desconexão do campo energético vital. E quanto mais estressante, mais tornamos matéria e menos energia. Esse é o motivo de tanta tensão física, tanta tensão mental. O corpo gasta energia demais tentando prever esse futuro, e isso gera uma exaustão, uma, uma perda de vitalidade. Esse livro é muito interessante, né? Como se tornar sobrenatural, chama o livro. O John mostra também o caminho de volta. Ele descobriu junto com a HeartMath Institute que o coração tem mais vias neurais do que enviam sinais ao cérebro e do que o contrário, né? Ou seja, quando o centro do coração está ativo, ele acalma o centro de sobrevivência do cérebro. E a ansiedade começa a diminuir naturalmente quando você sai do medo, acessa emoções elevadas, como gratidão, como amor, como presença. O Joe Dispenza ele chama isso de coerência cardíaca, né? Um estado em que o ritmo do coração e as ondas cerebrais entram em harmonia. Aí o corpo volta a sentir segurança, o cérebro volta a pensar com mais clareza. E quando a gente vive, né, com essa coerência no coração, com o coração aberto, o corpo ele acaba respondendo a essa nova mente. E isso é o que o Joe chama de sobrenatural. Quando o Joe ensina que essa transformação ela acontece quando você interrompe esse ciclo mente do passado com o futuro, né? É o que ele chama de recondicionar o nosso corpo a uma nova mente. E a prática é realmente muito simples, né? Pode iniciar com processos de respiração consciente pelo coração, inspira lento, expira mais lento ainda, de observação sem julgamento, perceber o pensamento sem reagir, de evocar uma emoção elevada, né? Escolher sentir gratidão, mesmo sem ter motivo, porque essas práticas elas mudam a química do corpo, ensinam o nosso cérebro que o momento presente é um momento seguro e com o tempo a ansiedade ela perde espaço, porque o sistema nervoso ele reaprende esse caminho de paz e a ansiedade ela não é o inimigo, ela é um pedido de reconexão. É o corpo que só quer lembrar como que é sentir paz. E quando você
se reconecta com o coração, você se reconecta com a sua vida. Bom, eu quero fazer um convite a você no dia 8 de novembro de 2025, em Bauru, eu e a psicóloga Renata Broski, a gente vai realizar um evento chamando Vivendo as Emoções e o tema vai ser exatamente esse, ansiedade, que é um encontro prático onde você vai sentir na pele como reprogramar o seu sistema nervoso e transformar a ansiedade em presença. Bom, as vagas são limitadas. Eu quero que você entre em contato aqui comigo. Quem tem meu WhatsApp aí, quem me conhece, manda uma mensagem e eu espero vocês lá. Até o próximo vídeo e nos vemos no dia 8 de novembro. Grande abraço.